Lucas capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus e depois eu entro na mensagem em si que eu quero compartilhar com você hoje. Lucas 15, verso 11, a história da parábola do filho pródigo. E eu vou mostrar para você que essa parábola não é do filho pródigo. Essa parábola não tem nada a ver com o filho pródigo, não foi direcionada para o filho, mas sim ela fala de um Deus, amém? De um pai. Olha assim, começa já dizendo aí, todo o começo, quem lê livros sabe que a introdução, ela mostra qual é o objetivo, qual é o foco. Então já no primeiro versículo, já mostra quem é o foco dessa história. Certo homem, diga assim comigo, certo homem. Então qual é o personagem central dessa história, meus irmãos? Certo homem, ok? Não diz quem é o nome, mas é certo homem. Olha, a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela ganhou títulos. Na verdade, quando ela foi escrita no original, ela não tinha títulos, não tinha nem divisões de versículos. Essa questão de versículos e títulos foi dado posteriormente nas traduções. Alguns títulos fazem sentido, mas outros não fazem sentido, mais atrapalham do que ajudam. E eu quero mostrar isso para você. Pastor, mas é a minha Bíblia, eu sempre li assim. Pois é, hoje eu vou mostrar para você uma forma diferente de enxergar essa parábola, que não tem nada a ver com o filho, mas já começa dizendo aí, tem a ver com certo homem. Então continua a leitura da palavra de Deus, diz assim, continuou então, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, olha só, caiu a ficha, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então este irmão mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te servo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga amém. Glória a Deus. Posso sentar, meus irmãos?
Amém. Glória a Deus. Bendita e santa é esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu deixar o relógio aqui ligado bonitinho. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio com seu coração e expectativa para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele quer falar conosco hoje. E o tema da mensagem, por favor, Davi, projeta, está aí na tela para você. O tema da mensagem hoje é Deus está morto. Aí você vai falar assim, não, pastor, você está confundindo. Não é Deus não está morto? Muda lá, Davi, o outro slide. Coloca lá, ó. Não é Deus não está morto? Quantos já assistiram esse filme? Já assistiram? Muitos já assistiram? Tem o Deus não está morto 1, tem a versão 2 também. Não, eu não estou falando do Deus não está morto, não. Eu estou aqui para falar que Deus está morto. Deus está morto. Em que sentido? Nós vamos ver, inspirado nesse texto aqui. Sabe quando a história, já vimos, né? Que a história fala de um personagem central. E o personagem central não é o filho. O personagem central é o pai. Certo homem. E aí depois apresenta quem é esse certo homem. Quem é esse certo homem na história? O pai. Todo filho tem direito à herança. Sim ou não? Todo filho tem direito à herança. No entanto, a herança só é dada ao filho quando o pai morre. Então, este filho, ele desejou a morte do pai. O pai, eu quero a minha herança, mas já que o Senhor não morre, me antecipa ela. Enfim, eu não estou nem aí para o Senhor, eu quero que está nas tuas mãos. Eu não quero o seu amor. Então, para esse filho, o pai estava como morto. E olha, meus irmãos, estudando, né, e preparando essa mensagem e meditando sobre isso, sobre esse comportamento, identifiquei que essa tem sido, infelizmente, um mal que está tentando, um vírus que está tentando se infiltrar na vida do cristão na nossa geração. É um mal, um vírus que está tentando entrar no coração dos cristãos da nossa geração. E para esse comportamento, porque o que o filho queria? Ele queria o que o pai tinha muita coisa para dar para ele, tinha muitos bens. E o que o filho queria? O filho queria desfrutar do amor do pai? Não. O filho queria a proteção do pai? Não. O que o filho queria? O filho só queria o que o pai tinha para oferecer. E com o que o pai tinha para oferecer, o filho queria então satisfazer os seus prazeres. De uma certa forma, esse filho estava sendo apenas egoísta, pensando em seu prazer, em sua felicidade, apenas em si mesmo. E, sabe, eu tenho acompanhado a mídia, né, as redes sociais, sobre vários assuntos que fazem assim, são confrontam de uma certa forma a igreja, o cristianismo e os nossos valores. E nós temos que tomar cuidado, nos blindar, porque de uma certa forma bem sutil, nós podemos ser contaminados por esse vírus. Olha, tem um comportamento, segundo a filosofia de Nietzsche, aquele alemão que inclusive foi usado, um dos pensamentos dele foi usado pelo nazismo, mas na verdade distorcido, usaram ele. Tem um pensamento chamado niilismo. Nietzsche estudando e visualizando o comportamento da humanidade, da sociedade na sua época. Nietzsche viveu no século XVII. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho antes de entrarmos aqui, né, no ponto central dessa história. Deixa eu lhe dar algumas informações. Todo mundo conhece essa frase de Deus está morto, do famoso alemão. Tem aí o slide, Davi? Projeta para mim. Do famoso alemão, Nietzsche. Coloca lá o slide que está onde ele diz Deus está morto. Todo mundo conhece essa frase justamente de Nietzsche. Quem disse essa frase foi Nietzsche. Nietzsche, é assim que fala. Acho que é Nietzsche, é assim que fala. E só que Nietzsche, quando falou essa frase, Deus está morto, ele não falou no sentido que a divindade morreu. Ele não falou nesse sentido. Mas ele falou olhando para a sociedade que ele estava vivendo ali na época.
Só para você entender, o cristianismo até o século XVII, a igreja no século XVII, ela influenciava a sociedade, influenciava as universidades, ao ponto que existiam 3 matérias centrais nas universidades: teologia, medicina e direito. Eram as 3 matérias centrais nas universidades. E a teologia explicava que tudo, a ciência tem como base Deus. A psicologia tem como base Deus. A medicina tem como base Deus. Ou seja, até o século XVII tudo tinha como base Deus. E estamos falando de que sociedade? Na sociedade europeia. Porque a igreja primitiva nasceu ali em Israel, mas depois se espalhou por todo o velho continente. E o velho continente era a Europa ali conhecida. E nós sabemos que o evangelho se espalhou por toda a Europa, né, cresceu, prosperou. Só que chegando ali no século XVII, as pessoas não tinham mais um comportamento que estava alinhado com o de Cristo. O comportamento das pessoas, e quando eu falo as pessoas, não estou falando não crente, eu estou olhando para o século XVII e do prisma de Nietzsche. As pessoas do século XVII, da igreja, não estavam preocupadas com Deus, elas estavam preocupadas com seus bens, elas estavam preocupadas com o materialismo, elas estavam preocupadas em querer mais, elas estavam preocupadas no seu carro novo, elas estavam preocupadas com a sua casa nova. Isso, século XVII, não estou falando do século XXI ainda não, hein? Século XVII. Então Nietzsche, esse filósofo alemão, olhando para a sociedade, olhando para a igreja, para o comportamento dos cristãos, porque a igreja era referência nessa época, queria saber a opinião a respeito de alguma coisa, ia se ouvir a igreja. Quando falo igreja, ia se ouvir os padres, os pastores, os líderes. E Nietzsche, então, olhando para a sociedade, para esse comportamento, ele falou essa frase: Deus está morto. Por quê? Os cristãos vivem como se fossem cristãos, acreditam na verdade, conhecem as verdades, mas estão distantes dela, porque não praticam um relacionamento com Jesus Cristo da Bíblia, porque Nietzsche também conhecia a Bíblia. Então o que Nietzsche prega em cima dessa frase, Deus está morto, é olhando para a igreja, é olhando para a sociedade, que estava mais preocupada em ter mais preocupada com o seu materialismo, mais preocupada com o seu bem-estar. E aí, Nietzsche dá um nome para esse comportamento, que é o niilismo. E a partir desse nome que Nietzsche dá, surgiu uma corrente na filosofia. E o niilismo é uma corrente filosófica que prega a mais absoluta falta de lógica. Porque já que os crentes pregam, mas não vivem e se preocupam mais com o sentido natural das coisas, então não faz sentido o que a igreja está nos ensinando. Vamos questionar a igreja. A partir daí, Nietzsche, então, levantou-se um grupo, uma corrente de filósofos e pensadores para questionarem a igreja. E a palavra niilismo vem do original, do latim, que significa nihil, que significa nada, ou seja, é ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Porque até aquele momento acreditava assim que tudo era por quê? Porque por causa de Deus. Mas a partir do momento que começou-se a observar o comportamento dos crentes, espera aí, será que faz sentido o porquê das coisas? Será que não podemos relativizar? Então o niilismo é o prazer sem compromisso. Olha só o que Nietzsche explica, é o prazer sem compromisso, o dinheiro sem trabalho, liberdade sem responsabilidade, doutrina que questiona as verdades mais básicas necessárias para se viver em sociedade, para se viver fazendo com que todos caiam no mais profundo relativismo moral. E de maneira bem sutil, esta é a corrente que estão nas universidades e nas escolas, influenciando os nossos filhos, influenciando os nossos jovens, e por isso a esquerda ganhou muitos adeptos, e muitos adeptos jovens. Por quê? É a questão de relativizar a moralidade das coisas. Quando a gente vê um personagem, um youtuber aí, né, famoso, como o Felipe Neto, influenciando as crianças, falando mal de Deus, quando a gente vê lá no Netflix, aquele pessoal do Porta dos Fundos,
fazendo aquele filme, né, afrontando a Deus, dizendo que Jesus é homossexual. Por que eles fazem isso? Eles estão relativizando e simplesmente deixando as coisas de lado. Então, olha, o prazer sem compromisso e o dinheiro sem trabalho. É isso que as pessoas querem, liberdade sem responsabilidade. É isso que é pregado nessa corrente de pensamento. E o questionamento do porquê. Mas Deus existe? Mas quem criou o mundo? Mas será que eu tenho essa alma, mas será que realmente era para eu nascer nesse corpo? Então essas perguntas, esses questionamentos, afrontando quem? A Deus, a soberania de Deus. Por quê? Porque, como cantamos aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então quem deve ser questionado? Deus. Mas olha só, eu recebi um e-mail, por favor, Davi, coloca aqui na tela. Eu recebi um e-mail hoje mesmo, de manhã, e isso reforçou, é o print do meu e-mail, coloca aí. O print do meu e-mail, estava assim, olha, não sei se você vai conseguir enxergar. Márcio, o que te deixa feliz? A mensagem estava assim, no assunto do e-mail. Márcio, o que te deixa feliz? Aí veio, Márcio, o que faz você levantar da cama todos os dias? Você sabe qual é a sua fonte de energia? Essa resposta está dentro de você e eu posso te afirmar que é preciso buscá-la. Sabe por quê? O autoconhecimento é a chave para que você descubra o seu potencial. Esse e-mail eu recebi de um famoso coach aí, eu não vou falar o nome, mas você está vendo aí na tela. Mas olha só, incentivando a buscar o seu potencial. Então, hoje, qual é a teologia que dentro da igreja influencia? Qual é a corrente que hoje está influenciando a nossa geração a viver um niilismo, a também permitir com que as pessoas de fora questionem os nossos valores, questionem o que nós pregamos? Qual é o vírus? Eu vou te falar. A teologia do coaching é uma delas. A teologia do você tem que ser feliz. A teologia do você precisa estar feliz. A teologia emocional. Não importa qual é o propósito de Deus, não importa o que Deus diz, o mais importante é você estar feliz. A teologia da prosperidade. Não importa o que é o amor de Deus, não importa quais são os valores morais de Deus, o mais importante é o seguinte: você é abençoado se você tem. Se você tem, você é abençoado. Se você não tem, você está debaixo de maldição, e embaixo de maldição falta fé. Então essa corrente, esse vírus maligno se infiltrou na igreja, e de forma sutil, porque vírus, ele é sutil. Vamos lá, por que vocês, eu não estou de máscara porque eu estou aqui pregando, mas por que nós estamos usando máscara? Para nos proteger de um vírus, certo? Alguém enxerga esse vírus? Ninguém enxerga, simplesmente ele pode estar presente no ambiente, em algum objeto, então nós nos protegemos de forma sutil. Quando você menos dá fé, pode ser que você foi contaminado. Aí você para e pensa: meu Deus, mas onde é que eu fui que eu peguei esse vírus? Será que foi com fulano de tal? Será que foi no ambiente tal? Aí eu questiono você: onde é que você pegou esse vírus? Onde nós pegamos o vírus? Aqui eu falo vírus, o vírus do niilismo, que Nietzsche fala, do prazer sem compromisso, da satisfação, da busca da felicidade. Então a frase Deus está morto, foi Nietzsche dizendo, olhando para a igreja. Olha, e preparando essa mensagem, eu lembrei de uma música, não sei, alguns aqui acho que curtiram essa banda na juventude, outros não. Legião Urbana, alguém curtiu? Legião Urbana? Ok. Tem uma canção que eu me lembrei da letra, e vou cantar um trechinho, e você vai se lembrar dela. Quem me dera ao menos uma vez. Se lembram dessa canção? E olha só um trecho dessa letra que nós cantávamos. Estou falando Legião Urbana na década de 80, início dos anos 90. Olha só um trecho da letra do Renato Russo, que ele cantava, e nós cantávamos, mas nem sabíamos por quê, mas o Renato Russo já questionava. E tinha um trecho na canção, o nome da música é Índios, e tinha um trecho que dizia assim:
quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Uau! Agora eu vou falar, não vou cantar porque eu acho que eu canto mal pra caramba, né? Olha, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Renato Russo, nesse trecho, a ênfase da música não está aqui, é uma das estrofes, depois você pode pesquisar na internet e colocar lá, música Índios, é uma das partes, ele faz vários questionamentos. Quem me dera, então ele está ali, nessa canção ele está questionando, era uma época no Brasil que os rocks eram inteligentes, as músicas eram inteligentes, esquece, hoje é outra coisa, hoje é o pancadão que exalta a sensualidade. Mas olha assim, já na década de 80, Renato Russo questionando, e ele olhando para quem, irmãos? Quem você acha que ele está falando? Quem matou Deus? A maldade de quem matou Deus? A maldade de quem está deixando Deus triste? Do cristão, do crente. Então a pergunta que eu faço, as pessoas ao olharem para você, elas olham para um Deus que está vivo ou um Deus que está morto? Daí o tema da mensagem, Deus está morto. Daí a frase de Nietzsche, nós temos Cristo, mas as verdades do Evangelho às vezes estão distantes, e então passamos a viver como se Deus não existisse. Porque só lembramos de Deus como filho pródigo, quando nós queremos as mãos de Deus, o que Ele tem nas mãos, mas não queremos os pés de Deus, não queremos seguir as pegadas dEle, porque seguir as pegadas dEle fala de renúncia, seguir as pegadas de Jesus fala de o quê? De cruz, de sacrifício, de porta estreita. Agora, satisfazer os meus prazeres, da teologia da prosperidade, do coach emocional, fala do quê? Fala de satisfazer o meu ego, da porta larga. Aí a gente olha, ou as pessoas de fora olham para os crentes só falando de bens, de riqueza, de status, e o comportamento no trabalho, e o comportamento na vizinhança, e os filhos. Espera aí, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Peraí, isso não tem nada a ver com Jesus. Aí vão assistir a TV, se ligam à TV, se tem um programa de igreja lá, o que eles estão pregando? Você pode, você consegue. Ao invés de falar de Jesus, então, Jesus está morto. Para alguns canais, aí tem uma igreja que tem um canal de TV, que para esse canal, Deus está morto. Porque eles dão testemunho, falam dos milagres, mas em nenhum momento eles falam que foi Jesus. No final, quem foi? O meu nome é Pip. Você sabe, né? Eles falam o nome da igreja. Então Deus está morto. Agora, não estou aqui com essa mensagem para falar dos de fora. Essa mensagem eu escrevi e preparei preocupado com você e preocupado comigo, para que esse vírus não nos contamine. Que nós conhecemos a verdade, mas que nós, a partir dessa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor e a graça de Deus venha nos capacitar, para não vivermos distante dessa verdade, e vivermos como se Deus não existisse. Porque às vezes pecamos? Porque achamos que Deus está lá na igreja, está lá no prédio. Porque às vezes ainda insistimos em ter um comportamento, que não condiz com a palavra de Deus, porque achamos que Deus está lá na vida do meu líder, quando o meu líder me cobra, porque Deus está lá na denominação. Não, Deus está em você, o Deus residente habita em você. Ele está dentro de você. A partir do momento que Jesus Cristo veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele prometeu: eu virei, não vos deixarei órfão. Ele veio habitar em você. Agora, nós não podemos viver como se Cristo estivesse longe. Não podemos viver como se Cristo estivesse longe. É interessante que tem religiões. E quando eu falo de religião, eu estou incluindo nós, os evangélicos. Uma certa vez eu ouvi na TV, não estou dizendo que me disseram, eu ouvi na TV de um apóstolo dizendo assim na TV:
olha, ou Deus cura, ou eu não sou mais apóstolo. Que religião é essa que coloca Deus de joelho? Sabe qual é a religião que vai mudar a sociedade, que vai mudar o Brasil, que vai mudar a vida das pessoas? É a religião que coloca o homem de joelho, e não Deus de joelho. Esse negócio de ficar confrontando Deus, Deus, eu faço prova do Senhor, não. Deus não tem que ficar de joelho diante das nossas necessidades. Olha só como é o nosso comportamento, em linha com esse pensamento de que Deus está morto. Você planeja algo, você escreve o teu sonho, aí você investe, você faz o que tem que ser feito, e depois o que você faz? Você convida a Deus para te abençoar, te abrir portas, para te dar o dinheiro. Mas por que você antes não foi perguntar para Deus? Antes de planejar, de executar, de investir o dinheiro, de fazer aquela escolha. Então quer dizer, primeiro planeja, põe o dinheiro, faz a escolha e depois convida Deus. Você está agindo como se Deus estivesse morto. É como se Deus estivesse morto. Olha, mas eu tenho uma boa notícia, porque eu não estou aqui para confrontar você, para ficar falando que, olha, você está agindo como Deus está morto. Não estou aqui, essa mensagem não é para te acusar, a igreja do Senhor não é para ficar apontando o dedo para você. Não, eu quero que primeiro você e eu venhamos refletir. Primeiro desse prisma, primeiro eu tenho que mostrar para você que sim, tem comportamento seu que você age como Deus estivesse morto. Quando a palavra de Deus diz para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu não amo, não perdoo, eu estou agindo como Deus estivesse morto, porque Cristo está vivo na vida do meu irmão também, e se eu não perdoo, eu não estou conseguindo me relacionar com Deus. Foi o Senhor mesmo que disse, como eu posso dizer que não amo que amo a Deus ao quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Deus mesmo nos questiona a respeito disso. Na Bíblia, então, há um confrontamento a respeito do nosso comportamento. Mas a boa notícia é o seguinte: se você age, e eu já agi, eu quero me colocar aqui, essa mensagem, e ao final eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, ou seja, me incluindo. Eu já agi, já me comportei como Deus estivesse morto, dentro desse pensamento, fazendo coisas e depois falando, Deus, vem e me abençoa, planejando e depois, Deus, me abre portas. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que, em cima dessa parábola, o texto aqui tem 3 parábolas, né? Abra sua Bíblia aí, Lucas 15, verso 1 e 2, dá vez conseguir projetar para nós? Lucas 15, verso 1 e 2, você pode olhar na sua Bíblia também. A parábola do filho pródigo está dentro do capítulo 15, mas olha como o capítulo 15 começa. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, aí Jesus, verso 3, vai propor uma parábola. Essa parábola, Jesus vai contar 3 parábolas. Jesus vai contar essa parábola direcionada para quem? É para os pecadores e publicanos? Não. Jesus vai contar essa parábola para os fariseus, e olha assim, e os escribas, ou seja, os religiosos da época. Então Jesus está confrontando quem? Os que estão se dizendo, estou na igreja. Mas justamente os que estão na igreja, justamente os que levam e pregam o nome de Deus, que aqui na época eram os fariseus, os escribas, os que pregam o nome de Deus, eles estavam agindo como se Deus estivesse morto, não se compadecendo dos outros, porque essa questão de que eles murmuravam porque Jesus sentava ali com os pecadores, irmão, quando a Bíblia fala que era pecador, não é porque eles mentiram, não é porque Deus falou uma mentirinha, pecador porque o cara tinha pecado imoral, prostituta, era cara que traía, era ladrão, era assassino, esses eram os pecadores, então eram pessoas que diante da sociedade tinham um comportamento imoral, e Jesus estava com eles, e olha,
Para os fariseus aqui da época, gente, essa questão de não sentar era muito sério. Era muito parecido. Quando eu pesquisei e eu li isso, eu me lembrei ao comportamento que nós temos hoje, né, de prevenção contra o coronavírus. Porque a época aqui, o povo, eles era um pecador, eles tinham que manter a distância de prevenção. Era um pecador, eles não podiam nem tocar, nem encostar. Era mais ou menos assim: filho, sabe aquele seu amiguinho? Aquele seu amiguinho é filho de um pecador. E olha, se ele é filho de um pecador, então ele também é um pecador. Se ele encostou na sua comida, quando você comer essa comida, você vai se tornar um pecador, e os demônios, a vida daquele pecador vai então entrar em você. Se imagina o pânico. Então era essa a atitude, né? A motivação deles era se proteger. Aí Jesus confronta eles: espera aí, vocês estão agindo com esse comportamento? Vocês estão agindo com esse preconceito? Tá, ok. Então deixa eu contar para vocês 3 parábolas, 3 histórias. E aí Jesus vai contar, vamos lá. Quem se lembra do nome das 3 parábolas que Jesus conta? Está aí na sua Bíblia. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Aí é onde eu falo, os títulos que foram colocados nos atrapalharam até hoje. A interpretação. Porque essa parábola não é da dracma perdida, não é da ovelha perdida e nem é do filho pródigo. Pastor, mas eu li toda a minha vida que era da ovelha, que era da dracma, que era do filho pródigo. Eu também. Eu até preguei já isso também, sobre isso. Mas hoje eu quero mostrar para você que não é o tema, não é o centro. Olha só, verso 4, Lucas 15, verso 4. Davi, se conseguir projetar. O que é o título aí, a parábola da ovelha perdida? Olha só, verso 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas? Então, qual que é a ênfase aqui? O homem que possui 100 ovelhas. Dessas 100, uma se desviou e esse homem foi atrás desta uma. Então, a parábola não é da ovelha, é do homem que possuía 100. Ok? Olha aí, agora a parábola da dracma perdida. Olha o verso 8. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A ênfase está na dracma? A ênfase está na mulher. E é tão interessante essa mulher é meio louca, porque ela tem 10 dracmas, conta comigo, ela tem 10, perdeu uma, aí ela sai procurando por toda a casa, aí quando ela encontra essa uma, ela gasta as 9 que ficou para dar uma festa para as amigas. Então aí, você nunca parou para pensar que é isso, pastor, você está inventando? Não, está na sua Bíblia, irmão, olha aí, ó, verso 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Se ela vai dar uma festa, ela vai ter que pagar. Se ela só tinha 10. Faz sentido ou não? Então a ênfase está na dracma, irmãos? Não, ela não está nem aí para a dracma. A história que Jesus está contando aqui é a respeito do certo homem que possuía 100 ovelhas, da mulher que possuía as 10 dracmas, e depois do certo homem que possuía 2 filhos. 2 filhos. E onde é que o Senhor confronta os fariseus, os religiosos aqui? Porque lembra, essas 3 parábolas direcionadas para quem? Para os religiosos, que pregavam Deus e falavam de Deus. Jesus, ele quer confrontar o quê? O ego. Porque no seu ego, é o seguinte: se você tem 100, perdeu só uma, eu ainda tenho 99. No seu ego, se você tem 10 e perdeu uma, eu ainda tenho 9. No seu ego, se você tem 2 filhos e um sai, você vai dar um sermão. Por quê? Porque, menino, você não sabe o quanto eu dou duro nessa casa. Menino, você não sabe o quanto eu faço por você. O ego. Então, o que o Senhor está tratando aqui? O ego. Mas, irmãos, nós não percebemos o ego. O ego é igual o dedão do seu pé.
Você anda percebendo o dedão do seu pé? Não, mas você só percebe o dedão do seu pé quando você dá aquela topada. Pá! Aí você lembra, rapaz, eu tenho um dedão. E ele é tão importante, porque tirou o dedão, o que acontece com o ser humano? Ele cai porque perde o equilíbrio. Com isso, o seu ego, ele é importante, mas ele precisa ser transformado. É o alvo de Cristo, transformar o nosso ego, transformar o nosso eu. O nosso ego nos levando à rendição, a render. Renda o seu ego, renda o seu ego. Então, olha só, a primeira ênfase, e com isso eu quero agora colocar a boa notícia, que o Evangelho, a Bíblia, ela não tem como foco você, o Evangelho não é sobre você. Tem até um outro youtuber aí famoso, que nesses dias, acho que uns meses atrás, num dos vídeos, falou que o foco da Bíblia é você, que o alvo de Deus é você. Não, a Bíblia, o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre um Pai. O Evangelho é sobre o amor do Pai, que amando o mundo, deu o seu Filho, por amor de vós. Então, quem é a ênfase? O Evangelho tem como foco quem? Deus. A semana passada nós pregamos aqui a mensagem, se você não pôde estar, ouça lá a mensagem de novo, está lá no YouTube. Você entende o que lês? Nós falamos aqui aquela passagem do eunuco lendo a Bíblia, mas não entendendo nada. Filipe confronta ele perguntando, você está entendendo o que você está lendo? Em outras palavras, você entende qual é a vontade de Deus? Você está lendo a Bíblia, você é um religioso, mas você entende realmente quem é Deus? E ele falou, não entende. Ele foi humilde, ele se rendeu no ego. Porque ele poderia o seguinte, ele era um eunuco, mas era importante, era uma pessoa de posição importante da rainha. Ele poderia ter falado o seguinte, jovem, quem é você? Para vir confrontar, eu tenho a Bíblia, você não tem. Quem é você? Eu sou experiente, você não é. Quem é você, jovem? Ele rendeu o ego, o eunuco se rendeu e se abriu para aprender. Essa semana, compartilhando na minha célula, no grupo de estudo, foi muito bacana, muito poderoso esses grupos de estudo, está sendo. E eu ouvi uma frase que ficou como ponto central do nosso debate ali, nosso compartilhamento. A Bíblia não foi escrita para se entender. A Bíblia foi escrita para se obedecer. Eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Só. Mas eu não entendo isso, por isso eu aprendi toda a minha vida assim. Não, mas eu sou assim. Olha o ego, olha o ego, olha o ego. Mas você não percebe ele. Enquanto não ser dado uma topada no seu ego. E como que Deus topa no dedão do seu ego? É através do Evangelho, mostrando para você, olha, você está cheio de razão, rende, diminui um pouquinho esse balãozinho da razão, diminui um pouquinho. Vamos lá, o Evangelho é sobre o Pai. Aqui no texto, a ênfase está no Pai. O pai, o filho, em outras palavras, desejou a morte do pai. Para o filho, o pai estava morto. E o pai poderia ter dado um baita de um sermão. Ou poderia ter dito, filho, você não vai sair de casa, a partir de hoje você está de castigo, você vai ficar ali naquele canto. Mas o pai não fez isso. O pai simplesmente deu o que ele pediu. Aí tem aqueles que pregam a teologia da prosperidade, falam, mas eu orei, eu pedi, Deus me deu, Deus me prosperou, Deus me deu isso. O Pai dá, o Pai dá, mas não é porque você pediu, o Pai dá porque Ele te ama. Ele dá, a motivação de Deus dar é o amor dEle, a base de Deus dar é o amor dEle, o amor é a soberania. Então esse homem, esse filho, ele pede a herança, ele pediu a herança, e simplesmente, olha só, recebeu. Recebendo, o que ele fez? Deu no pé, viveu como se o pai não existisse. E tem cristão que vive, recebe a bênção, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou bem, vive fora do prédio, fora das quatro paredes do prédio da igreja, vive como se Deus não existisse. Aí, até chegar o momento em que o ego vai ser topado, o dedão do ego
vai ter que dar aquela topada no dedão para perceber que o dedão existe. Aí vem o que acontece com esse filho? Ele gastou tudo, esbanjou, prosperou, esbanjou. Agora foi lá no fundo do poço, está na miséria, ao ponto de ir trabalhar com os empregados do pai, ao ponto de não ter mais nada, mais nenhum dinheiro, e desejar pelo menos um pouquinho da comida que os porcos comiam. E aí, como diz o texto que nós lemos, verso 17, então caindo em si, esse caindo em si é o momento em que ele deu aquela topada no dedão. Estão entendendo a ilustração? Toda vez que eu falo dedão aqui, eu estou se referindo ao ego. Até o momento que o ego foi topado. E aí ele percebeu um vazio, um vazio existencial e um esgotamento emocional. Ao ponto que ele diz, espera aí, eu estou aqui, mas quantos trabalhadores de meu pai não comem e eu aqui morro de fome? Então, tanto que ele queria, ele recebeu. Mas ele percebeu, pera, eu não estou feliz, eu não estou realizado, ainda que eu tenho, não estou realizado, agora eu estou sem nada e continuo não encontrando a realização. Então tem pessoas que o significado de vida dela, que o propósito de vida dela é o sucesso, é ter, e aí quando tem, mesmo quando tem, o vazio ainda continua lá, e como o vazio ainda existe, a pessoa então precisa cair em si. E o interessante é que o verso diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Sabe qual é a boa notícia? A palavra de Deus foi plantada no seu coração. E por mais que você, eu, caiamos, eita, não sei nem se existe esse verbo. Por mais que eu e você venhamos a cair nessa tentação de nos comportar como Deus não se existisse, vai ter uma hora, mais cedo ou mais tarde, que você vai se lembrar do amor de Deus por você. Por quê? Porque a palavra foi plantada em seu coração. Então, nesse momento, o filho pródigo está tendo uma memória. Deus, ele traz a memória. Aí nós vemos, então, a segunda boa notícia. Então, a primeira notícia, que quando você estiver nesse jeito, Deus vai dar uma topada no seu ego. A segunda notícia é que é preciso perceber e conhecer que só Deus pode preencher o vazio que está no coração. Interessante que o filho, ele fala, o meu pai, os trabalhadores de meu pai têm. Ele não falou, olha, o meu pai tem dinheiro, poxa, eu vou lá pedir mais, não. Ele percebeu, os trabalhadores do meu pai estão felizes e eu não. Então ele percebeu, poxa, olha onde eu estava e olha o que eu estou fazendo agora da minha vida. Então ele percebeu, só quem pode preencher o meu vazio é o meu pai. C.S. Lewis que disse que dentro do ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Dentro do ser humano há um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preenchê-lo. Só Deus pode preenchê-lo. Esse filho, ele encontra então a frustração. E aquele que conhece a palavra de Deus tem algo a seu favor. Você conhece a palavra de Deus, você tem algo a seu favor. É que uma vez que a palavra de Deus foi plantada em seu coração, ela está cravada e você nunca mais vai se livrar dela. Você pode se livrar dos seus pais, você pode se livrar, do seu líder de célula, você pode se livrar da igreja. Mas a palavra de Deus nunca vai se livrar do seu coração. Ela está cravada. Por isso há esperança para aquela pessoa, para o seu filho, para a sua filha. Há esperança para as pessoas que você está orando, porque a palavra está cravada. E a palavra de Deus não voltará vazia. Não voltará. Não voltará. Ela foi gravada. E nessa que a palavra de Deus foi gravada, é interessante que o filho retorna. E o que faz o pai? Antes de o menino chegar em casa, o pai corre em direção ao filho e oferece um churrasco para o filho. Abraça o filho, dá uma nova roupa para o filho. O pai novamente aqui poderia ter dado um sermão para ele, dizendo, menino, eu não te disse, eu não te falei,
O pai aqui poderia ter jogado na cara. Essa é a imagem que alguns, quando pecam, têm de Deus. E não se comprometem ou não se envolvem com Deus com medo, né, da punição de Deus, com medo do que vai acontecer. Ei, mas peraí. Esse Deus que você construiu na sua mente, eu quero dizer para você, esse Deus aí, ele está morto. Porque Deus está de braços abertos esperando você. Deus sabe com o seu amor, Ele com o amor dele está vindo ao seu encontro. É interessante que o filho não foi para a casa do pai, o filho não foi se encontrar com o pai, o filho só voltou atrás do quê? De comida, de novo, atrás de bênção. Mas o pai, enquanto o filho veio atrás da bênção, o pai veio se encontrar com o filho. Nenhum de nós aqui podemos dizer, foi eu que me encontrei com Jesus. Nenhum de nós. Ainda que você veio um dia, né, à igreja, porque você estava precisando, porque era um emprego, foi um emprego, né, aquela frase, a dor me trouxe a Deus. Você veio, né, em busca de um milagre, você veio em busca de um milagre, e Jesus veio ao seu encontro para te encontrar e te abraçar. Essa é a boa notícia. Esse é o amor de Deus. E como viver? Olha, Salmo 119, e nós vamos orar. Como viver num relacionamento com Deus que está vivo? Para não vivermos mais como um Deus que está morto. Salmo 119, verso 173. Verso 173. Aleluia. Salmo 119, verso 173, diz assim o salmista: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não parece meio contraditório? Ao mesmo tempo que ele está dizendo, peraí, eu venho a ti, aí ele fala, me ajuda, eu escolhi os teus preceitos, eu suspiro por tua salvação, a tua lei é o meu prazer, a minha alma te louva, mas ele fala, me ajuda, eu ando errante, como ovelha desgarrada, e aí ele conclui, procura o teu servo. Em outras palavras, meu irmão, como andar como um Deus que está vivo. Reconheça a todo momento que Ele é um Deus residente que habita em você. Por mais que você, pastor, mas eu desejo a palavra, eu tenho sede de Deus, eu venho para a igreja, eu sou fiel no Senhor. Por mais que você seja como o salmista aqui, ele louva a Deus, ele tem desejo por Deus, ele tem prazer na palavra, mas ele conclui, Deus, eu ainda preciso da tua ajuda. Eu estou lendo, mas eu preciso da tua ajuda. Eu estou te louvando, mas vem me encontrar, porque eu estou com uma ovelha desgarrada. O que significa isso, irmão? É aquela luta interior, sabe? Você tem um desejo de buscar Deus, você tem um desejo de vir para a igreja, para vir cultuar, mas vem aquela preguiça, vem aquela luta, vem aquele conflito, vem aquele dia mal em que você não encontra forças para ler. Você tem prazer na lei, você tem prazer na Bíblia. Você quer orar, mas ao mesmo tempo, sabe, é melhor ficar aqui e assistir a novela, ou é melhor ficar aqui e jogar um videogame, ou é melhor ficar aqui e me distrair na rede social, no celular, do que ir ler a Bíblia. É esse o momento que você tem que pedir, Jesus, me salva. Me salva. E procura o teu servo, Senhor. Vem me procura, vem me encontrar. Vem me encontrar. Eu preciso do Senhor. Alguém que anda e se relaciona com Deus, que não está morto, ele reconhece, Deus está vivo todos os dias. Não é só quando você está feliz, não é quando tudo só está dando certo que Deus está vivo, não. Todos os dias. Acorda, Espírito Santo, bom dia, seja bem-vindo. Senhor, obrigado por teu amor me encontrou. Não me deixes cair na tentação, ajuda-me, Senhor, a ler a tua Bíblia hoje. E me ensina na tua palavra. Senhor, eu estou indo para o trabalho agora, Senhor, me ajuda a ser paciente no trânsito. Jesus, que eu vive e que as pessoas possam ver que o Senhor está vivo na minha vida. Cheguei no trabalho,
Senhor, me ajuda nesse ambiente pesado, me ajuda com aquela pessoa difícil para eu não estourar, Senhor. Me ajuda nesse ambiente contaminado, onde eu só ouço palavrão, Senhor. Me ajuda a ser um influenciador e não ser influenciada. Me ajuda, vem me socorrer. Sabe, esse é o que sabe que Deus está vivo. Deus está vivo. O salmista diz, Tati, pode subir. Eu clamo por socorro. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, meu irmão, vem do Senhor. Ele está pronto para te acolher. Ele está pronto para te encontrar. Mas Ele quer ver isso. Sabe, o filho pródigo, qual foi o passo de fé do filho pródigo? Foi voltar para casa. Ainda que ele tenha vindo, sabe, por causa da bênção. Deus não olha para a motivação dele. Deus não olhou para a motivação do filho. Deus só viu, ele veio, então eu vou agora e me encontro com ele. Você está indo orar a Deus pedindo por um emprego, você está indo orar a Deus pedindo por uma cura, você está indo orar a Deus para uma promoção no trabalho. Só o fato de você se ajoelhar na sua casa e orar, o Senhor Ele vem ao seu encontro. Você está orando somente pelos bens materiais, para a sua satisfação, Deus vem ao seu encontro. Você veio ao culto hoje porque não tinha o que fazer, né? Então eu vou lá. Deus veio ao seu encontro. Oh, glória! Sabe, naquele dia mau, naquele dia que você estava lutando contra aquele pecado, o Senhor está vivo dentro de você, falando, filho meu. Ele está gritando, clamando, filha minha, eu estou aqui. Eu te abraço, eu te amo. Esse é o ousado amor. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Oh, glória. Me permita orar com você agora. Coloque a mão no seu coração. O Senhor, Ele quer, sabe, Ele quer, todos os dias, Ele quer dar uma topada no dedão do nosso ego. Todos os dias a cruz, ela é confronto com o nosso ego. E o que o Senhor espera de mim e de você é que nós venhamos nos render. O filho pródigo é interessante que, recebendo todo esse carinho do pai, o filho não falou, não, pai, deixa para lá não. O filho se rendeu e aceitou e recebeu. Recebeu o abraço do pai, recebeu o amor do pai, porque ele confiava no pai. E ele viu, o meu pai, o amor do meu pai não muda. Ore agora, coloque o seu coração diante de Deus e fale a Deus, pai, me perdoa, Senhor, por se eu tenho agido como o Senhor Deus estivesse morto. Deus, se o meu comportamento dá margem para pessoas confrontarem o cristianismo, se o meu comportamento, Senhor, dá margem para as pessoas, Senhor, Deus,